Olá, estamos felizes com a sua presença em mais um episódio do nosso podcast Pode Tudo, Tudo Pode. Você é sempre bem-vindo e é uma alegria para nós estarmos contando com a sua assistência, com a sua frequente assistência nos nossos vídeos, nos nossos programas. E queremos agradecer primeiramente à Arca Music e aos estúdios Arca pelo patrocínio master que eles fazem com esta programação, com este podcast, não é? E se você ainda não conhece, a Arca Music ela é responsável por projetos e execução de áudio e vídeo, não é? De tratamento e isolamento acústico, também com uma loja de instrumentos musicais, mesas digitais, caixas ativas, microfones e tudo que você precisar para a sonorização do seu ambiente, seja ele um ambiente de clube, de igrejas, de auditórios, como você precisar. Estamos à sua disposição através deste patrocínio maravilhoso da Arca Music. E hoje estamos muito felizes, vamos estar conversando com uma pessoa maravilhosa, alguém que você vai se apaixonar por ele também. Somos, assim, agraciados com a presença dele aqui conosco hoje. Eu estou falando do padre Reginaldo Nascimento Padilha, que ele é o reverendo padre do Santuário Estadual Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. E nós hoje vamos saber um pouquinho, não é, sobre como é o trabalho deste servo de Deus, como é o trabalho da sua assessoria, da sua equipe e como é que tem sido, não é, esse trabalho grandioso que a Perpétuo Socorro faz e executa espiritualmente em Campo Grande, em toda a região do estado. Então nós estamos muito felizes hoje, Padre Reginaldo, com a sua presença. Muito obrigado. Olha, pelo uma alegria, convite, gente, de coração mesmo. Obrigado, Arca Music. E que bom estar aqui nesse dia tão especial, nessa conversa, nesse bate-papo. Sem dúvida. Conhecendo, vivendo, aprendendo, ensinando. Eu acho que a vida é isso. Sem dúvida. Né? Nós sempre temos troca de experiências. Né? Temos sempre a oportunidade de fazer acontecer as maravilhas na amizade, no carinho e no amor. Amém. É uma coisa maravilhosa isso. Padre, a gente sempre se aproveita um pouco da pessoa que nós entrevistamos para conhecer um pouco mais dela, né? Nós sabemos que as pessoas lhe conhecem de púlpito, lhe conhecem das pregações, da sua participação como servo de Deus, como líder. Mas a primeira pergunta que faço, né? Você é nosso campograndense, nascido aqui no estado, ou nós ganhamos você de presente de outro lugar? E quando foi quando surgiu esse desejo no seu coração de se tornar, além de um vocacionado, um homem de vida ministerial? Quando foi que isso aconteceu? Para que as pessoas saibam, né, como se passa, né, na vida de um padre, que hoje é uma pessoa que é consagrada a Deus e tem o respeito de toda uma comunidade, né, a sua proteção até paternal como um homem de Deus. Mas como é que isso aconteceu na sua vida? Embora eu ame o Mato Grosso do Sul, né, me sinto um sul-mato-grossense, porque toda a minha experiência como sacerdote foi aqui no Mato Grosso do Sul. Sim, que maravilha. Está sendo aqui no Mato Grosso do Sul. Sim. Né? Mas eu sou paranaense, sou de uma cidade chamada Guaratuba, lá no litoral do Paraná. Pertinho do mar, no praia. mar. Era no mar, praia. E eu conheci, a nossa comunidade lá, paroquial, é pastoreada pelos missionários redentoristas, Sim. que é a congregação que eu entrei, né? Então, eu fui batizado por um redentorista, minha primeira comunhão por um padre redentorista, Sim, o bispo da diocese era redentorista, então eu entrei nos redentoristas com muito carinho. Mas a minha vocação não começou cedo assim, não. Eu entrei com 22 anos no seminário. Mas o que me levou, na verdade, a fazer essa experiência, eu comecei a participar dos grupos de jovens, né, que toda comunidade tem. Sim. Né, e esses grupos de jovens, eles alimentam muito, né, o louvor, o carinho, a oração, né, a missão, né, a primeira a capacidade de você ir em uma comunidade, por exemplo, numa tarde, fritar pastel para que o outro pudesse comer. Foi minha primeira experiência, cara. Isso aí foi muito gratificante. Assim, me senti orgulhoso. Tinha, sei lá, 14 para 15 anos. Me senti orgulhoso de estar fritando o pastel para que o outro pudesse se alimentar naquele momento ali, extrovertido de uma gincana. E depois isso foi suscitando no meu coração. E eu entrei no grupo de jovens, na verdade,
Porque a minha mãe, olha só como são as coisas de Deus. A coordenadora do grupo foi convidar o meu irmão. Eu tenho um irmão do meio chamado Ronaldo. Sim. Ele é casado, tem os filhos. E ela foi convidar ele e falou que não queria participar. A minha mãe morreu de vergonha. Foi lá, bateu no quarto e falou assim, pelo amor de Deus, vai você então no lugar dele. Seu irmão falou que não ia. E eu fui, né? E fui, participei, e gostei da experiência e comecei então a me jogar no grupo de jovens. Então aquilo que era difícil do meu dia a dia de fazer, por exemplo, de participar de uma reunião de jovens ou de mudar, porque não que as amizades vão mudar, mas que o foco vai ser outro, porque eu estava já... O sábado à noite já não era para balada total. Sim. Era um compromisso com um grupo de jovens, depois sim. Sim, primeiras coisas mais sérias para depois o divertimento. Exatamente. Né? E depois, então, resolvi entrar. Eu trabalhava numa cidade chamada Paranaguá. Sim, no Porto. Que no Porto, vizinha. Eu era funcionário da Positiva Informática, que então... eu trabalhava no Detran. E era uma empresa que estava... A Positiva Informática, ela ficou terceirizada, ela ficou responsável por informatizar o Detran do Paraná. Né? Sim, e Paranaguá estava sendo informatizada. Então, por exemplo, os documentos de carro, de habilitação, eram todos mandados fazer em Curitiba e voltava no final de semana por malote. Então, a partir daquele momento, era feito ali já na Ciretran, que é chamada, era a terceira Ciretran. Aí eu pedi as contas e entrei no Seminário Redentorista em Curitiba, depois fiz o noviciado, morei em São Paulo na teologia e fui transferido de São Paulo aqui para o Mato Grosso do Sul, para Aquidauana. Que maravilha, olha só, e veio para Aquidauana, né? Uma cidade uma cidade, vamos dizer assim, significativa no estado. Né? Rapaz, eu cheguei em Aquidauana em dezembro de 2006, finalzinho de dezembro, 28 de dezembro, um calor! E as chuvas, um calor. E eu tenho muita renite. Então, quando o tempo ataca a minha renite, e eu lembro que eu fui na farmácia, né? E disse, você é o padre que vem morar aqui? Assim, isso, eu sou, seja muito bem-vindo. Tá. Experimenta isso aqui, então, que vai acabar com sua renite já. Foi a primeira experiência com o tereré. Foi numa farmácia lá em Aquidauana que eu tomei. Ele me passou a guampa, eu falei, mas é chimarrão? Eu falei, não, é tereré. O que é? Ele foi me explicar o que era o tereré e eu acabei tomando uma final de tarde com ele, aquele tereré. Primeira experiência lá numa farmácia em Aquidauana. Interessante, né? Uma coisa que te traz boas recordações. Boas recordações, né? Memória afetiva. Sem dúvida. Padre, antes de começarmos, eu quero que você me corrija se tiver alguma informação errada. Mas para aqueles que estão nos assistindo, o Santuário Estadual Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, cujo reverendo padre Reginaldo Padilha faz parte e é o líder, foi inaugurado em 3 de agosto de 1941, no bairro Mambaí, quando ali era o final da Avenida Afonso Pena, não tinha mais nada depois, não é? Próximo da região militar já, e inclusive o próprio Santuário Perpétuo Socorro, a igreja mesmo levou muito desenvolvimento para ali. E prova disso é que hoje grandes hotéis estão todos ao redor da igreja. Interessante isso, saber que ela é como um cartão de boas-vindas para a nossa cidade, já desde da sua localização. A congregação do Santíssimo Redentor, dos missionários redentoristas, são responsáveis por ela, né? É interessante quando você passa ali na frente do santuário, você percebe que a cor dela avermelhada chama atenção, né? Então, diz a história que ela foi feita com materiais daqui da nossa cidade, material, né, de alvenaria da nossa cidade, razão pela qual ela tem aquela cor bonita, né, aquela cor de tijolo, né? E a arquitetura dela, que a gente admira muito, tanto exteriormente quanto interiormente, foi inspirada na Basílica de Santo Apolinário em Classe, na cidade de Ravenna, na Itália, né, padre? Isso. Então, e é interessante que você passando em determinados horários, você percebe nas paredes dela um brilho diferenciado, não é? Aquilo ali chama-se pó de mica, é um dos componentes do granito e dá aquela purpurina, vamos dizer assim, de maneira, né, interessante, aquela cor, aquele brilho. Então, é uma igreja que já na sua constituição
predial, na sua constituição, todo aquele quarteirão, toda aquela quadra com os demais, a residência dos padres também, né, e auditórios e todas as dependências chamam muito a atenção naquela região e são muito importantes para a nossa cidade, né? Outra coisa também é que tem 18, 19 novenas semanais, de domingo a domingo, né, padre? E isso tem sido uma coisa muito importante para a nossa cidade, para o nosso estado, né? Como é que se processa? Eu queria fazer uma perguntinha antes. Qual seria, poderíamos dizer, os redentoristas se diferem dos salesianos, né, dos franciscanos, dos... eu não sei se tem mais uma outra ordem. Orionita, Palotinos. Olha, quantas são, né? O redentorista, ele na sua essência, ele é um evangelizador, um catequizador, na área de ensino, assim também como os salesianos são? Isso. As congregações religiosas, elas nascem de um carisma do seu fundador, né? O nosso fundador é Santo Afonso Maria de Ligório, que fundou a congregação em 1732, Puxa. No Reino de Nápoles. Nossa. Santo Afonso, ele era um nobre, né? O pai era capitão da Marinha Napolitana, a sua mãe era dona de casa, dona Ana Cavalieri, e ele sempre teve os professores em casa, ele não ia à escola. Era um nobre, né? Era um nobre. A escola vinha até ele. A escola vinha até ele. E com 16 anos ele era já doutor em Direito Civil e Canônico. Puxa. E como bom doutor, ele se joga, né, na sua profissão. Só que acontece que lá naquela época ele perde uma causa que estava praticamente ganha, mas por causa de algumas situações, né, o juiz então acaba dando a causa perdida para Santo Afonso. Sim. E Santo Afonso então ele pega o seu espadachim da nobreza e coloca primeiro tem uma frase clássica dele: mundo, hoje te conheci, adeus tribunais. E ele pega o espadachim dele de nobreza e deposita debaixo de Nossa Senhora das Mercês. Entrega ali, exatamente. E a partir dali, então, ele começa uma nova experiência, né, voltada mais para a sua espiritualidade, a busca da espiritualidade, né, até se tornar padre e depois fundar a Congregação Redentorista em 1732. Né? Então, como experiência própria do carisma redentorista, nós temos muito forte essa questão da singeleza do amor de Deus na cruz. A cruz não como um momento de dor e sofrimento, mas de redenção. Né? Ele redimiu o mundo, né? Nos trouxe a salvação. Nós temos na Eucaristia a fonte ápice da nossa vida cristã, e na Virgem Maria, então, a beleza daquela que se dignou a mostrar, né, no seu mandamento: fazei o que ele vos disser. Né? E Jesus fala: amai-vos uns aos outros. Então, nós temos muito fundamentado isso no nosso carisma. E os redentoristas, então, no Brasil, foi confiado a eles os maiores santuários do Brasil. O Perpétuo Socorro aqui, o Divino Pai Eterno em Trindade, a própria Santuário Nacional de Aparecida, são os redentoristas alemães, né? Santuário em Belém, santuário em Macapá, santuário em Manaus, em Curitiba, passam 34 mil pessoas em Curitiba no santuário. Uma arquitetura redonda, sem nenhuma... Uma arquitetura muito bonita do santuário. Sim, sem dúvida. Né? Então tem esse viés, né, de fazer. E é claro que aqui em Campo Grande, ele começa justamente no ano de 1926. É bem antes de 40 Isso. Então. 2 austríacos, redentoristas austríacos, eles vieram para cá, vieram para São Paulo. Os redentoristas, eles chegaram em 1893. Os holandeses, no Rio de Janeiro. Em 1894, os alemães em São Paulo, né, que assumiram então a Igreja Nossa Senhora Aparecida, depois foram para Goiás, e depois os redentoristas norte-americanos, que é onde saiu a minha província, né, eles vieram de Baltimore, nos Estados Unidos, e vieram aqui para Aquidauana. Mas 2 austríacos chegaram em 26, 27 e permaneceram aqui. Né? Então, os livros tombo, livros históricos de batismo, ele traz a presença desses 2. Mas o que aconteceu? Um deles ficou doente. E ele teve que retornar para a Áustria, e o outro, para não permanecer sozinho,
ele retorna também. Nesse interim, o então bispo de Corumbá, Dom Lustosa, ele faz um pedido ao Santo Padre, o Papa, que mandasse missionários para então a Diocese de Corumbá, Sim. porque havia apenas 6 padres. E a Diocese de Corumbá era imensa. Ela fazia fronteira com São Paulo, com Minas Gerais, né? Com o Paraná. Era imensa. E havia apenas 6 padres. E nessa troca de mensagens entre Dom Lustosa, o Papa, o Papa responde: você envia uma carta para o Superior Geral dos Missionários Redentoristas em Roma. Dom Lustosa manda a carta para Roma. Hoje a gente tem a internet, é muito mais fácil, né? Manda um zap, manda... Sem dúvida. Não, carta, mandou uma carta, o superior, ele responde sim, e a província de Baltimore, então, enviou 2 jovens missionários redentoristas, Francis Moore e Alphonse Hilde, que vieram, então, de navio. Sim. Saíram de Nova York, chegaram no Porto de Santos, 2 filhos de imigrantes alemães, e eles ficaram 15 dias em Aparecida, no convento de Aparecida, e eles tiveram a primeira oportunidade de falar o português, não pelo inglês, mas pelo alemão. Né? Porque os redentoristas alemães já estavam fixados em Aparecida. Sim. E eles então falavam muito bem o alemão, porque eram filhos de imigrantes, então eles aprenderam o português, as primeiras palavras pelo alemão. Ficaram lá 15 a 20 dias, foram para Bauru e pegaram o famoso trem do Pantanal. E desembarcaram no dia 30 de janeiro de 1930, em Aquidauana. Puxa vida. Imagine Aquidauana. Um calor danado, eles chegam de batina, pouco conhecendo da cultura e pouco conhecendo da língua. E ali, então, eles fazem uma experiência muito bonita junto com o povo. Eram muito dados ao povo. Né? Então, eles já construíram uma igreja. E a igreja ficou bem central, né? Ficou, a catedral ficou central. Ali em Aquidauana tem aquela igreja muito bonita, que é um dos cartões postais sem também dúvida, do Mato Grosso do Sul, muito bonita. Depois ali... Eles ficaram ali, os 2, fizeram tudo o que tinha que fazer, esses primeiros contatos, né, numa comunidade, firmaram, dá certo, mandaram mais 6. Então, 2 ficaram em Aquidauana, 2 foram para Miranda, sim, que é uma das paróquias mais antigas do MS também nosso. Aquela aqui, região Miranda, ali, ela é mais muito antiga. Muito antiga. Né? Miranda e Niuaque são as paróquias mais antigas, que participaram da Guerra do Paraguai ainda, quando o Brasil colônia, sim, Brasil Império. E aí foram para Bela Vista e atravessaram o Rio Apa para Bela Vista. Então eram as primeiras 4 comunidades formadas pelos missionários redentoristas desde 1930. Né? Depois eles foram para o Paraná, foi chegando mais missionários, foram indo para o Paraná, mas aqui no Mato Grosso do Sul, ou então Mato Grosso, eram as 4 primeiras comunidades. E depois disso, então, eles foram para Porto Murtinho, e é muito bonita uma história em Porto Murtinho, porque a nossa erva mate era escoada pelo Rio Paraguai e saía para o Porto Murtinho. Sim, saía nas balsas de lá. Então, Porto Murtinho era uma cidade estratégica e importante para nós, aqui no Mato Grosso do Sul. Né? E agora com a rota bioceânica vai ficar mais ainda, com a graça de Deus. Vai voltar a importância dela. Exato, né? E nós queremos isso mesmo, né? Sim, sem dúvida. E eles construíram a primeira matriz Sagrado Coração de Jesus lá. Então, o sucessor de Dom Lustosa foi Dom Vicente Bartolomeu Priante. Ele fez um pedido para os redentoristas: gostaria que vocês deixassem Porto Murtinho e construíssem uma igreja dedicada a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro em Campo Grande, no promissor bairro de Amambaí. Que maravilha. Essa foi a experiência. Isso tem nas nossas atas, registros da igreja, e eles deixaram. Então vieram para cá em 38, para Campo Grande, no primeiro semestre, para ver terreno, para sentar, para ver onde iriam construir. E no final do ano, no ano de 39, então, naquele ano de 38, eles resolveram tudo que tinha que resolver. E no início de 10 de janeiro de 39, foi fundada a então erigida a paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Em 39. Em 39. Foi erigida a paróquia. Sim. Né? Era a segunda paróquia de Campo Grande. A primeira é a Santo Antônio, né, de 1914. E a segunda, então, a paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. E a terceira, então, é a São João Bosco, no mesmo ano, mas em maio. Nossa em janeiro, São João Bosco em maio. E a partir dali, então, começa
essa busca, né, com a comunidade, sempre trabalhando com a comunidade, sempre Sem partilhando dúvida. com a comunidade, né? E em janeiro eles construíram então a pedra fundamental, deram início à pedra fundamental em 40 da igreja e que ficou pronta em 41. Em tempo recorde aquela igreja foi feita, Jeto, porque ela começa em janeiro de 40 e termina em agosto de 41. Sim, né? Quando é inaugurada. Exato, quase 1 ano e 8 meses, 1 ano e 7 meses, Perfeito. fizeram toda aquela estrutura ali. E é linda, linda. É muito bonita, não porque eu estou ali, mas é um dos cartões postais de Campo Grande, Sem do dúvida, Mato Grosso sem do Sul, dúvida. que ela tem uma beleza interna, externa, como você falou, Sim. né? E uma proximidade muito com as pessoas. Por causa das novenas em louvor a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Sim. né? É uma novena que ela começa em 1922. Puxa vida. Mais de 100 Logo anos. após a Nós Segunda celebramos Guerra. em 2022 100 anos da novena. Né? Desde pouco depois da Primeira Guerra Mundial. Né? Exatamente. E foi num momento muito difícil para aqueles que chegavam nos Estados Unidos, né? Os imigrantes chegavam nos Estados Unidos. Sem E ela dúvida. começa assim, se me permite falar um pouquinho da história da novena. Claro, fique à vontade. Ela começa de uma maneira muito despretensiosa. O padre Andrew Brown, ele começa essa novena porque ele percebe que a paróquia que ele foi transferido ficava perto de uma fábrica de carros, uma montadora de carros nos Estados Unidos, Sim. e que essa montadora tinha muitos imigrantes. Italianos, poloneses, irlandeses que foram muito para os Estados Unidos, né? Então, mas como trabalhavam muito e tinham apenas de meia hora a 1 hora do seu almoço, ou 40 minutos do almoço, então ele prepara um sacramental, uma novena, com a distribuição da comunhão e com a pregação do domingo, na terça-feira. Que maravilha. Ele coloca a terça-feira como uma data que eles pudessem, então, sair dali perto. Naquele pequeno horário que tinham para almoçar e dar uma descansadinha. porque eram muito católicos, Sim. os imigrantes, eram muito católicos. Sim. Né? Embora os Estados Unidos seja de raiz protestante, mas... Os irlandeses, escoceses, né? Isso, eram muito católicos. E eles participavam, então, da novena. Né? Daquela meia horinha ali, com a comunhão e também com a pregação do domingo. Perfeito. Né? E essa novena, ela começou a se espalhar pelo mundo. Né? Até chegar no Brasil, até chegar aqui em Campo Grande. Né? Começamos de uma maneira muito tímida, com as famílias, na casa das famílias, enquanto a igreja não era construída. E hoje, graças a Deus, passam de 25 a 30 mil pessoas por quarta-feira ali no santuário. Pessoas de toda Mato Grosso do Sul, de outras capitais também que estão de passagem por Campo Grande, ou indo conhecer o nosso Pantanal. E às vezes já vêm querendo conhecer o santuário. E um detalhe, muitas pessoas que vêm do interior, que vêm para médico em Campo Grande, ela já marca na quarta-feira que ela vai poder passar ali, fazer seu pedido, ou ao menos agradecer que deu tudo certo antes de retornar para a sua cidade. Então, acho que essa proximidade e essa singeleza, né, do falar de Deus de uma maneira tão simples na novena, eu acho que é isso que fez com que essa procura, esse afluxo, né, grandioso de pessoas, né? que possam estar passando ali, mas começou de uma maneira muito tímida e pouco a pouco, junto com o povo, né, sempre com eles, foi virando o que virou esse grande centro de espiritualidade do Mato Grosso do Sul, que é o Santuário Perpétuo Socorro. Sem dúvida, e a gente percebe assim a esfera, né, de carinho, de amor pelo imenso afluxo de pessoas para lá, né? Eu sempre passo em frente durante as novenas e percebo que até na atitude das pessoas chegando, né, se cumprimentando. Então, eu acho que a Perpétuo Socorro ela tem assim uma esfera de carinho e de cuidado muito grande, né? Isso é uma coisa que chama muito a atenção, né? Porque a igreja ela é algo, como o irmão falou, da questão de trazer para uma cidade, no início praticamente da cidade, uma cidade pequenina ainda, como Aquidauana, como Miranda, Corumbá, e ela participar do crescimento da cidade, cuidando das famílias, cuidando do crescimento da cidade praticamente, porque logicamente é um símbolo de proteção para aquela cidade. Então podemos trabalhar, podemos nos desenvolver aqui, porque algo
nós temos para nos proteger, para nos guiar, para nos instruir, para que a gente tenha um horizonte correto, não é isso? E acaba criando também uma experiência de mobilidade urbana, porque as ruas foram projetadas a partir da igreja. Sim, sem dúvida. A partir da igreja ali, né, ao redor do santuário. Sim. Então, é uma oportunidade muito bonita de ver que foi feito, né, com muito carinho, com muito amor e hoje, se nós temos tudo isso que nós temos aí, graças àqueles nossos co-irmãos norte-americanos que lá no passado foram plantando uma sementinha e aqueles que foram chegando foram regando. Verdadeiros missionários, né? Abriram mão da sua origem, vieram para um país estranho. Muitos morreram aqui, são enterrados aqui. Mas é aquela velha história da missão, né? Eu vou... Né? A vida já foi colocada no holocausto para isso, né? Exatamente, eu acho que exatamente o dia a dia, voluntariamente, né? Voluntário, com muito amor, evangelizar. Graças a Deus por eles, né? Eu acho que em todas as esferas. Sem dúvida. Né? Quando a gente é capaz de deixar um propósito, deixar a nossa própria casa ou a família para ir para uma cidade, para ir para um estado, para ir para um outro país com outra cultura, com a dificuldade da língua, porque vamos ser sinceros, né? O português é difícil. Não é fácil. Nós temos muitas gírias entre nós e até hoje eles têm sotaques em cada em cada regiões. estado tem o seu sotaque. Verdade, e até hoje os americanos, às vezes, confundem ainda os artigos masculino e feminino. Garfo ou colher. Exatamente. Né? Então, mas assim, pelo amor ao evangelho, né? Eu acho que é isso que é mais bonito nessa experiência tão bela. Como São Paulo explica, né? Não, eu vou por causa do evangelho. Ai de mim se não evangelizar. É verdade. Uma coisa, padre, que eu gostaria de perguntar, a igreja, eu creio que ela tem duas abordagens principais. Primeiro é a questão da família, né? O marido, a esposa, a família como uma célula perfeita, né? E também uma outra, estávamos comentando sobre a questão de simpósios, jornadas e tal, uma outra, assim como o padre foi alcançado pelo movimento jovem, a outra área da juventude. A gente sabe que hoje as famílias, né, os modelos de famílias hoje estão variados, às vezes alguns acham com uma certa estranheza, né? Mas a família, né, celular, a família única, a família erigida por Deus, né? E também o caminhar da vida de uma pessoa, passando pela juventude, às vezes conturbada, adolescência e tudo mais, hoje a gente percebe que a igreja está preocupada com isso. Esses ministérios, eles são cuidados assim, particularmente, por exemplo, existem ações direcionadas à família, no santuário, ações direcionadas ao jovem, especificamente, sabendo de todo o que o cerca hoje em dia, né? Uma coisa muito, muito importante é que a vida comunitária, a vida pastoral, cada dia mais a igreja ela vai se abrindo, né, nessa perspectiva de alcançar, né, não só as famílias, mas também a própria juventude. Sim, individualmente. Né? Individualmente, Então nós temos ali no santuário duas grandes escolas de formações. Uma é o Encontro de Casais com Cristo, o ECC. O ECC maravilhoso, que foi, né? O final de semana agora, 60 casais fizeram lá no santuário. No santuário? No santuário. Antigamente era na Lagoa da Cruz que faziam, não? Muitos, depende da comunidade. Lá no seminário, né? Ali a gente fez... já há algum tempo dentro do santuário, na parte do centro de apoio, né, que tem uma estrutura, né, e fomos adaptando algumas coisas também para fazer para dar um sentido de pertença do encontro para a comunidade. Né? Então foi feito ali. Mais 60 casais, e foi já há 14 anos. Esse foi o 14º encontro de casais com Cristo. Uma curiosidade, para 60 casais, que tamanho é a equipe que dá suporte São outros casais também, né? Outras famílias, outros casais que... vamos dizer assim, propiciam o encontro, além da liderança, logicamente, os padres e seminaristas, mas há uma participação? Existe. Existem alguns segredinhos também do encontro que a gente não pode abrir, mas existe todo um trabalho de pessoas já que começam sempre 9 meses antes. Eu quero lhe fazer Todo encontro é uma gestação, brinco que é uma gestação, porque são muitos detalhes. Para 3 dias, são pequenos detalhes que vão fazer a total diferença na vida do casal. E no encontro para a juventude é a mesma coisa, nós temos o SEGME,
que é para encontro para jovens. Fizemos o SEGMA esse ano em abril. Sempre um em abril, o outro é em é uma jornada, um seminário? Isso. Não, são 3 dias de encontros com palestrantes. Como um retiro mesmo. Jovem evangelizando jovem, né? E é muito bonito isso, né? A gente fez para 75 jovens no último SEGMA agora. Ou seja, é uma oportunidade deles saberem que eles têm uma função primordial na vida social, na vida familiar. Sim, que não cuidado espiritual com a sua própria vida e com a vida dos demais. Até porque a nossa família é a nossa igreja doméstica, a nossa casa é a nossa igreja doméstica. É a primeira doméstica, igreja que a gente tem, é a família, né? E a primeira experiência do amor é dentro de casa. Sim. Né? Então é com eles, com o pai, com a mãe, com os irmãos. É ali que a gente aprende a amar e aprende a ser um sinal de esperança também fora dela. Eu quero aproveitar também e honrar, né, o encontro de casais com Cristo e a sua liderança, a sua formação, porque talvez o padre não saiba. Eu sou de origem batista. Em 1983, fui com a minha esposa fazer um encontro de casais ao modo do ECC, e fomos fazer no Rio de Janeiro, em Niterói, na primeira igreja batista de Niterói. Eram 80 casais participantes. Era um final de semana, sexta, sábado, domingo, até às 5 da tarde. E fomos eu e a esposa e um amigo e a esposa dele. Fomos convidados, né? A gente usa dizer, brincando, que nós somos envolvidos com isso. Então, isso foi em 1983. A gente foi lá, ganhamos 4 passagens aéreas para ir e voltar. Não entendemos até hoje por que a tia dele resolveu nos convidar, mas havia um propósito de Deus nisso. E quando nós voltamos de lá, um perguntou para o outro: e agora? Vamos ficar só nisso? Vamos aproveitar só nós para a nossa vida familiar e conjugal? Não, vamos patrocinar outras pessoas para irem. E aí surgiu uma primeira leva de gente, de casais para lá. Fizeram um encontro, voltaram animados como nós. E nós começamos em 84, o primeiro encontro de casais também aos moldes. Primeira coisa que eu fiz, fui na edição paulina, comprei o livro do ECC. Qual era o formato, como é que a gente fazia e tal. E hoje eu tenho prazer em dizer isso, porque participo na liderança, né? Nós já fizemos mais de 500 encontros de casais nesses últimos 30 anos, em várias igrejas batistas, presbiteriana, luterana, metodista. Iniciamos grupos e depois esses grupos ficaram autônomos nas suas igrejas, fazendo com a liderança, aos moldes, né, do ECC. Olha que legal. Então a gente deve, a quem honra, né? Nós devemos essa honra. E o ECC, ele completou 50 anos, 52 anos. Isso, 50 Começou anos. com o padre Afonso Pastore, em 78, 79. Foi ele que escreveu o livro, não? Ele que escreveu. Sim. E esse formato também, né? O formato é maravilhoso, né? Porque o pessoal usa dizer assim, ó, só tem 3 palavras para você significar, para você falar sobre o encontro. Porque quando o casal vai fazer o encontro, quando volta, todo mundo pergunta: como é que foi para vocês? E aí, o que aconteceu lá? E aí a gente usa brincar, dizer, aprendemos inclusive isso com um padre amigo. Ele falou assim: você diga 3 coisas. Quando perguntarem a mãe, a sogra, os filhos, você diga: ó, maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Bem isso Essa é a mesmo. informação. Então a gente gostaria assim de aproveitar, né, esse momento também, porque nós devemos isso aos nossos irmãos católicos, que as igrejas evangélicas tomaram isso como modelo e hoje tem abençoado a vida de muitas famílias. Eu estou dia 26 de outubro indo para Uberlândia para visitar 2 igrejas lá, presbiteriana e batista, para a gente levar a ideia do encontro para eles, para que eles possam fazer numa outra cidade. Eu acho que Mineiros é a sede onde estão fazendo os encontros ali nas proximidades, porque eles comecem também um grupo de encontros de casais lá. Então você vê como é uma sementinha, né? Que vai sendo plantada, vai sendo semeada. Maravilhosa, né? Vai sendo adubada, sem dúvida, regada, e as coisas vão acontecendo. Eu creio que isso é mais uma prova do amor da igreja, né, e da sua liderança, né, falando do Ministério Redentorista, pelas famílias, pelos casais, né, pela manutenção da família, do casamento. E essa questão dos jovens também é muito importante isso, né? Porque a gente percebe hoje o jovem está muito sem orientação, com muita informação, muita confusão na cabeça do que é melhor para a sua vida, descrendo das coisas espirituais, das coisas de Deus, né? Sempre com o pé atrás. E a igreja vem num momento assim, muito importante, em que a gente não tenha a incerteza do futuro, olhando para os lados, guerra, competitividade na profissão, na
vida, no trabalho, não é? No que vai ser da minha vida para frente. Essa é a preocupação maior, né? A igreja tem um papel fundamental nisso, né? Eu acho que a gente vive na sociedade da informação em que, às vezes, parece que tem muitos ainda desinformados, né? E quando a gente fica desinformado, a gente vai... Qualquer coisa serve, Qualquer né? coisa serve. Exatamente. Né? O mundo oferece caminhos demais. Sem dúvida. E nós temos a oportunidade, então, de fazermos boas escolhas, né? Pela liberdade, pela responsabilidade de construir uma pessoa melhor, de se fortalecer para ser uma pessoa melhor e para viver de uma maneira bela. Oferecer um caminho saudável. Exatamente. Eu queria lhe fazer uma outra pergunta também. Bom, nós falamos sobre as novenas. É trabalhoso fazer 18, 19 novenas durante a semana, né? Isso. Na verdade, ali nós somos em 4 padres que atendem diretamente o santuário. Sim. Né? Sou eu, é o padre Celso, o padre José Afonso Tremba e o padre Rodrigo Augusto, que inclusive é professor da Universidade Federal. Todos garotões como o padre? Todos. Ou... Não, o padre Afonso já é o nosso decano. Nosso decano da casa. O conselheiro. Mas outros nós somos da mesma turma, na verdade. Olha, que maravilha. Né? Do seminário. Pois né? não. Nos ordenamos. O padre Celso tem 1 ano na frente, a gente brinca que ele é o mais velho entre nós. É o veterano seu? É o veterano. E eu e o padre Rodrigo somos da mesma turma, olha, né? Mesmo ano de ordenação. Então, mas também tem o padre Pedro, que é aqui da paróquia Nossa Senhora da Guia. Sim. Aqui no Jardim Centenário. E também o frater Jonathan, que na quarta-feira, então, nos unimos e eles vão lá para o santuário. E se alternam. E a gente faz o rodízio entre nós. Ah, que maravilha. Tanto nas confissões como nas novenas. Né? Mas nós temos a participação também dos ministros, da Eucaristia, os diáconos. A igreja tem diácono permanente também. Sim. Né? Homens casados que são ordenados diáconos permanentes. Sim, a partir do próprio voluntariado. Exatamente. Se sentiu chamado, vocacionado para isso. Tem toda uma preparação para isso. Olha que maravilha. Né? A esposa tem que permitir. Né? Então nós temos 2 ali que nos ajudam. É o diácono Centurião e o diácono Vilarino. Né? Sempre estão disponíveis para nos ajudar ali na quarta-feira. Né? E as demais coisas que acontecem no santuário fica em cargo de nós 4 mesmo. Né? O santuário ele é bastante movimentado. Nós temos praticamente 60 missas mensais. São 15 semanais. Olha, 15 missas semanais. 23 pastorais que funcionam no santuário. Mas também nós temos uma obra social também. Nós temos uma parte social. Sobre isso eu queria perguntar. O padre Reginaldo é presidente da AFIM, né? Isso. Da Associação dos Filhos de Maria, né? Dos Filhos de Maria. Filhos de Maria. É uma associação redentorista também, né? Que está abaixo das ações do Santuário Estadual. E eu estava lendo sobre isso, né? Voltado para os mais carentes, com doações de roupa, calçado, cesta básica, também tratamento psicológico, orientação jurídica, né? Tudo isso por profissionais voluntários. Isso me chamou muito a atenção, né? E de forma gratuita, né? Nós temos... Essa associação ela foi fundada em 2013. Ela fica do outro lado da Avenida. Da Avenida né? Afonso Pena. Sim. E ali na FIM, ela funciona toda a parte social do santuário. Tudo aquilo que é social vai para a FIM. Sim, né? Nós temos uma... Isso é detectado, por exemplo, na igreja, na procura que... Isso, a gente já orienta. Nos cultos, nas missas, nas novenas, isso é verificado e direcionado. Perfeito. Então, hoje nós temos trabalhos desde da roupinha para gestante, que maravilha. Né? Até o cuidado com ela também. Né? Trabalhos nós temos psicólogos voluntários que fazem atendimento para criança, adolescente, jovem e adulto também. Né? Nós temos ali. Nós temos um profissional, um neuropsicólogo, que ele faz nos ajuda ali fazendo os testes, ele aplica os testes, né, para TDAH. Sim, as síndromes, os transtornos. Né? São testes assim difíceis de ser encontrados na rede pública e muitas escolas mandam para nós ali, inclusive. Sim. Né? Atende algumas escolas que mandam ali, que não tem o profissional, às vezes, lá à disposição. E ali ele faz um trabalho também muito bonito. Tem advogados que nos ajudam ali, não solucionar o problema, mas encaminhar. Encaminhar para dar orientação. E um caminho para a pessoa seguir quando Nós temos praticamente uma clínica de fisioterapia ali.
Né? Então a gente oferece também com o voluntário, o fisioterapeuta voluntário, que vai lá fazer as sessões de fisioterapeuta com quem precisa, necessita, com quem não conhece, com quem não tem oportunidade de ir, né, a uma clínica, ou às vezes pelos custos, tudo gratuito. Perfeito. Nós temos também ali o atendimento com as famílias em vulnerabilidade. E assim, não é fácil. Essa a gente faz com muito carinho, porque, inclusive, toda sexta-feira à tarde, eu vou junto com a assistente social nossa, uma das assistentes sociais, para fazer as visitas às famílias que são atendidas pela FIM. Porque não é simplesmente chegar lá e dar a cesta básica. Sim, sim. Não, a gente colabora, têm um cadastro. E levanta também algumas situações que a pessoa pode estar passando. Exatamente. Se tem trabalho, não tem trabalho, vive do que, não vive do que. Quer dizer, é um atendimento integral, né? Não tem toda Tenta integralizar toda... Exato, para saber como que ela paga a luz, não paga a luz, se tem a possibilidade de fazer aquela... chamar a atenção para a sociedade que está vivendo, para aquela situação que está vivendo, né? Então tem toda uma formalidade feita pela assistente social, né? E depois então a gente repassa de 60 a 90 dias aquela família ajudada, depois a gente repassa então para o Estado, para o município, para os órgãos institucionais, né? Que já tem, né? Por excelência, por atender essas pessoas. Ali é a curto prazo, né? Mas atendemos em toda Campo Grande. Que maravilha. E nós temos a Menina dos Olhos. Eu brinco que a Menina dos Olhos da FIM, nossa assistente social ali do Santuário, é uma comunidade terapêutica. Né? Que fica em onde? Chácara? Fica numa chácara, nós temos uma chácara, ela fica na 040, indo para Santa Rita do Pardo. Sim, ali, é 040, né? 040, 040, e entrando à esquerda, então tem uma comunidade. Foi feita também no ano de 2013. Então lá nós temos... Desde então, totalmente gratuita o atendimento, né? Para os adictos. É uma chácara masculina, uma tanto masculina. Alcoólatras, drogados de química. Química, Então tem um atendimento lá, tem todo um processo que é feito lá também, tem toda uma orientação que é feito para eles, né? E o tratamento, ela vai de 9 a 12 meses. Puxa, é um tempo, né? Então lá eles têm toda a orientação, tem horta e comunitária. também esse distanciamento do centro urbano faz com que isso também seja benéfico, né? Isso. Se afastar da tentação de voltar à droga, ao álcool e com fácil acesso. E a nossa unidade provincial, ela tem 3 comunidades assim já, né, bem fortes. Aqui em Campo Grande, em Telêmaco Borba, no Paraná, e também em Curitiba, que é feito esse mesmo direcionamento. Né? Perfeito. É uma ação que nós, sei lá, de 15 anos para cá, a gente viu que era necessário nós fazermos alguma coisa por essas pessoas que sofrem com isso. Perfeito. Né? Porque quando a gente... E tem um trabalho com as famílias também. Porque a família precisa também de um tratamento, né? Tem todo um cuidado com eles. Então, toda quinta-feira, lá no santuário, numa das salas da catequese, é feito o atendimento com as famílias, formação para as famílias, orientação para a família. Por quê? Para encontrar uma família com o coração aberto, para quando ele voltar, a casa esteja também preparada para isso. Preparada e curada. Não com aquela prevenção que tinha anteriormente ao estado de viciado. Né? E a FIM, esse ano aí tem o trabalho com crianças. Esse mês, que é o mês de prevenção ao suicídio, perfeito, nós fizemos um simpósio. O 3º simpósio foi bastante participativo, né? Embora essa luta da prevenção já tem há 11 anos praticamente, né, entre o Conselho Federal de Medicina, a Associação Federal dos Psicólogos, né, que vem bater nessa tecla tão expressiva que é a saúde mental. Perfeito, né? perfeito. Entre elas a preparação, o suicídio, que é um tabu ainda. Desde quando surge aquele momento que a pessoa percebe-se na pessoa que ela está num estado de depressão inicial, ou mesmo já de certa forma avançado, mas que isso pode vir caminhar para uma coisa mais letal, né? E
todo mundo, ninguém está livre disso. É importante dizer ninguém isso. está livre disso. Sim, né? A gente conversava aqui antes, de 2016 até 2023, mais de 40 padres suicidaram. Que a gente poderia imaginar que, por serem sacerdotes, estariam isentos de um problema como esse. Não, né? Ninguém está isento. Então, esgotamento da saúde, a pressão que a própria comunidade faz sobre ele como líder. Talvez, Então, não é charminho, né? Não é fazendo charminho, mas precisamos tomar consciência, parar para ouvir e fazer com que o nosso coração seja uma experiência bonita de acolhimento. Né? O Papa Francisco fala sempre de ouvir, escutar com os ouvidos do coração. Né? E muitas vezes é necessário a gente parar o que está fazendo e dar atenção para aquele que precisa. Que às vezes precisa de uma palavra de esperança, às vezes precisa de um abraço fraterno. Sim, isso está precisando. Perfeito. Eu queria aproveitar também e falar para quem está nos ouvindo que esse ministério maravilhoso da AFIM, né? Ele não pode caminhar sozinho sem a ajuda daqueles que sentem no coração o desejo de participar. Então, além dos dízimos, das ofertas levantadas no santuário durante as missas, as novenas, os cultos, mas a pessoa também pode, querendo participar desse, que é um ministério, né? Você com uma pequena parte, né, sua, que você coloca ali como uma oferta, você pode estar ajudando para que a associação leve benefícios para mais pessoas, consiga fazer um trabalho mais abrangente, né? Exatamente. Isso pode ser feito. As doações são... Pode ser feito direto na FIM, pode pedir orientação lá no santuário, que a gente vai orientar e mandar para a FIM. Sim, os caminhos para contribuição estão nos sites, está no site do santuário, está isso. Perfeito. Né? E é sempre muito bem-vindo. Nós temos um programa muito bacana ali na FIM chamado Preparando o Natal com Maria. Sim. Né? É uma campanha justamente para isso, para levantar fundos. Né? Então, aquele que desejar, aquele que quiser, tem um carnezinho e todo mês ela colabora. Ele pode fazer aquilo uma prática da sua vida. Isso, né? Com R$50, por exemplo, e ele concorre ainda a prêmios pela Loteria Federal que a gente faz, né? Como um incentivo, Como um incentivo para ajudá-lo, né? Ajudá-lo, mas saber que aquele dinheiro está sendo aplicado nessas ações sociais ali que nós conseguimos fazer, graças aos nossos devotos. Né? Graças aos nossos devotos. As quermesses, a igreja, ela sempre teve esse costume de reunir as pessoas para que cada um com a sua especialidade, com aquilo que faz com carinho, possa apresentar para a comunidade, gerando também fundos para o trabalho, né? Para o trabalho evangelístico. Nós temos uma parte que é destinada para esse tipo de trabalho também, da festa da padroeira. Recentemente teve uma que fechou as ruas laterais todas ali. Foi bem bacana, bem participativa. Né? Foi lindo, então, eu estive lá. Sempre é feito o repasse também para a comunidade, para a FIM, né? Para que ela possa tocar esses projetos. Pois não. Né? Porque isso é uma coisa assim interessante. Nós poderíamos pensar assim, não, mas tem Roma, né? Tem a Cúria Romana que cuida de tudo e é para onde vão todos os recursos, mas na realidade nós fazemos parte de uma comunidade em que a nossa própria participação é importante para ser investida ali, né? Então, às vezes, eu acho que as pessoas não entendem muito bem isso, né? Até porque a Cúria Romana tem muita coisa para cuidar. Pois é, no mundo inteiro. O Brasil é muito, o mundo é muito grande. É muito grande. Né? Mas é sempre uma oportunidade, porque às vezes nós sempre refletimos, a nossa vida, ela é pautada sempre naquilo que Jesus sempre mostrou através dos evangelhos, mas também de uma atitude prática, né? O cuidado com o seu semelhante, o cuidado com o outro. O amar o próximo verdadeiramente. Exatamente. Né? É impossível para nós amar a Deus sem passar pelo nosso próximo. Né? Os dois estão juntos, né? São inseparáveis, o amor a Deus e o amor ao próximo, né? E isso começa dentro de casa, na minha vida social, com as pessoas que fazem parte do meu dia a dia, lá no meu trabalho, com aquela pessoa que eu não tenho tanta empatia, mas eu estou ali para ensinar, para aprender com ela também. Sim, as experiências delas são válidas para mim também. Exatamente. Às vezes a gente fica muito preso à crítica, a julgamentos, a rotulações, quando deveria estar aprendendo com o outro, porque é isso que nos faz crescer enquanto pessoa humana. Sem dúvida. Né? Eu não tenho a verdade suprema, mas o outro pode me ensinar. Né? E talvez, quando a gente para e toma consciência de que eu não preciso esperar o frio chegar
para limpar o meu guarda-roupa, Jete. Que eu não preciso esperar o Natal chegar para ajudar uma pessoa que não tem o que comer. O que não tem algo para oferecer para um filho, para uma Exatamente. filha naquela Nessas data. visitas que eu faço, eu já vi de tudo. Tudo que se possa imaginar, né? As famílias que não têm o leite para dar para a criança, a família que não tem, só tem a farinha misturada com água para dar para o seu filho, que não tem Isso acontece hoje, isso que né? Sim, isso que não tem a mistura. Então a gente não precisa ir muito longe, né? Só dar uma olhada na nossa realidade em Campo Grande, em alguns bairros de Campo Grande, né? E é muito gritante isso, né? Então é mesmo um eco para essas pessoas, para que a gente que pode colaborar, a gente colabora. Ali no santuário, todo segundo domingo do mês, a gente faz a campanha do quilo, o domingo do quilo. Então as pessoas levam 1 quilo de alimento. Segundo domingo do mês. O segundo domingo, é o domingo do quilo. O que é? Leva 1 quilo de alimento não perecível. Um pacotinho de feijão, leva o pacote de café. 1 litro de óleo, exatamente. açúcar. E isso nos ajuda também a fazer com que esse alimento chegue nessas famílias que estão mais vulneráveis. Né? É feita a cesta básica e é levado lá, elas vêm buscar. Então, acho que essa participação da comunidade na vida social, ela é o princípio básico do amar-vos uns aos outros. Sim. Eu quando estive lá no santuário, falando com a Gina, para chegar até o irmão, foi interessante ela me dizer, olha, hoje é um dia que ele está em visita. Isso bateu muito bem no meu coração, né? Falei, puxa vida, ele não fica aqui encastelado, o padre não fica encastelado no santuário esperando as pessoas virem até aqui, mas ele tem ido lá. Isso é uma coisa frequente, isso é uma coisa, ela é rotineira na vida do sacerdote, isso? Sim, é muito fácil a gente receber um documento na sua mesa daquilo que aconteceu. Outra coisa é você participar da confecção daquele documento. Você vai lá em loco ver, vai participar. Aí você vê a total fragilidade, né? Porque quando a gente faz daí, a gente usa, né, algumas para falar das situações. A gente não fala porque recebeu um documento, tem tantas pessoas que passam fome. Não, a gente sabe que tem pessoas que passam fome porque o padre foi lá. Eu fui lá na sexta-feira e vi que realmente tem pessoas que não fazem as 3 refeições diárias em Campo Grande. Puxa, né? Então, quando a gente pede essa colaboração, pede ajuda, ou leva para uma reflexão que a gente precisa olhar para o lado, né? Porque às vezes o ser humano está olhando só para frente e esquece de olhar para o lado, nós vamos ver que muitas vezes até nossa própria casa tem aquela pessoa que o parente mais próximo, ou porque eu tenho uma dificuldade com ela, ou porque eu não tenho um bom relacionamento com ela, mas está ali gritando, precisando de ajuda, então é necessário dar aquela parada, olhar e exercitar aquilo que Jesus pediu, né? O amor ao próximo. Né? Eu acho que é isso que constrói, isso que nos faz ser mais humanos, né, na nossa relação com o nosso semelhante. Sem dúvida, eu acho que isso também é um grande exemplo para todas as vertentes religiosas, né, denominacionais, que muitas vezes acha que o seu papel é só espiritual, de orientação espiritual, de cuidado espiritual, e esquece que o social vem antes. Se a pessoa está com fome, ela não tem cabeça para ouvir o que você está falando, o que você está ensinando. Né? Jesus fazia isso, né? Exato. Dava de comer para depois ele aplicar a mensagem. E nós temos várias outras experiências também, gente. Nos presídios, tem a pastoral carcerária que vai lá, com o padre que vai lá para atender, para ouvir, acompanhar o dia a dia do nas ENEs aqui para os jovens aqui de Campo Grande, também tem a pastoral que vai lá, vai lá acompanhar. Tem nos presídios femininos, tem a pastoral que vai lá para ver, para vivenciar. Tem as pastorais que trabalham com a carência mesmo, os mais fragilizados. Enfim, a igreja, os hospitais, o trabalho na capelania nos hospitais também, que é importantíssimo, né? Que é muito importante. A Santa Casa hoje tem um capelão ali 24, quer dizer, todos os dias da semana ali, né? Para atender, para olhar, para dar aquele sentimento para a pessoa, para estar ali com a pessoa, né? Nós fazemos também no Elcadre, essa com a nossa comunidade, com os ministros, levando a Eucaristia, visitando os doentes. Eu acho que é uma oportunidade sempre da gente estar
levando consolo aonde precisa. Perfeito, né? Perfeito. Dar conforto para aquela pessoa que está do nosso lado é importante, mas tem aqueles que muitas vezes precisam mais. Mais do que né? Então é uma oportunidade. Uma necessidade muito mais urgente, né? De cuidado e de atenção. Né? Exatamente. Uma outra coisa também que eu percebo é que a igreja sempre teve um papel de orientação na comunidade, de orientação assim de fundo político, de fundo ideológico, né? Porque com a sua ideologia cristã, com a sua maneira de conduzir a vida das pessoas, de orientar as pessoas, faz com que isso também lá em cima reflita nos nossos governantes, no governo, no executivo, no legislativo, judiciário da nossa cidade, do estado, do país, né? Como é que o irmão vê a questão da nossa situação política aqui no estado? Ela é boa, ela é favorável vamos dizer, ao trabalho espiritual? Há uma busca, por exemplo, dos nossos políticos por uma orientação espiritual? Nós sabemos que, por exemplo, agora, como candidatos a prefeitos, né, nós temos aí 2 candidatas que são evangélicas, né? E os demais candidatos, eu sei que 2 eu sei que são católicos e praticantes, mas no que isso, na sua concepção, no que isso influencia? Por exemplo, a igreja, ela sabe do papel dela, quão importante é, e ela poderia, inclusive, empurrar essas portas lá dentro do meio político e dizer, olha, nós temos algo a oferecer para vocês para que vamos dizer, a atuação de vocês seja uma coisa mais adequada, o sentimento de justiça, de paz, né, de progresso, possa ser algo... Isso acontece? Como é que a igreja usa de maneira sutil, de maneira mais presente, ou às vezes de vez em quando tem que dar uma empurradinha na porta? Ali no santuário nós temos uma prática entre nós de não fazer do púlpito um palanque. Perfeito, um cuidado muito sério, né? Mas a gente não deixa de orientar Mas não as tem pessoas. como se eximir também né, não. Da sua opinião. Não, né? Então a gente sempre está orientando as pessoas. Porque hoje, quando eu falo da sociedade da informação, né, hoje as redes sociais, existem muitas fake news também. Sem dúvida, uma então, quantidade esmagadora. Né? Isso, então a orientação maior é você, antes de você passar, vá lá ver se é verdade, né? Tenta saber um pouco da história da pessoa, a história do candidato. Sim. Eu acho que é uma oportunidade que nós temos de sempre estar orientando isso. Né? As próprias cartilhas que vêm da CNBB, né, é sempre importante. A CNBB ela faz uma cartilha que é partilhada com todas as dioceses nesse viés de você orientar, né, orientar para que as pessoas não se deixem levar. Sim, elas né? têm um sentimento de justiça, de exigência como cidadão, para que não seja enganado por conversas. Por uma voz bonita, ou por um rosto bonito. Uma presença de uma celebridade no meio político. É muito mais assim. do que isso. Eu acho que é uma dinâmica da gente saber se aquela pessoa está comprometida com aquilo que necessita na minha cidade. Perfeito, né? Perfeito. E nada melhor do que o povo para saber disso. Né? É o cara que pega o ônibus 5, 6 horas da manhã, que tem que pegar 2, 3 terminais para chegar no emprego. Então essa pessoa sabe, né, o que isso custa, né? Quanto está custando Exatamente. para ele. Exatamente. Ou outra pessoa que tem que trabalhar em 2 empregos porque o trabalho que ela lá não é o suficiente. O que acontece com o nosso povo muitas vezes é isso, né? Então a gente sempre está orientando assim, tome consciência, né? E como o voto é secreto, seja feliz e vote certo. Poxa, isso é uma coisa muito bonita, né? Da maneira com que a igreja age. Padre Reginaldo, olha, eu quero dizer assim que nós estamos assim tremendamente felizes e alegres, satisfeitos com a sua presença no nosso podcast, né? E tem tantos assuntos, a gente gostaria aqui de abrir a possibilidade de voltarmos a conversar, para não tomar demais também seu tempo. As informações são muito importantes. Eu creio que quem está nos assistindo aí, olha, se aproveitou demais e aprendeu muito sobre o trabalho do Ministério Redentorista, como é o trabalho do Padre Reginaldo, ali à frente do Santuário Estadual
Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, e eu particularmente fico muito feliz com a sua presença aqui conosco, né? De nós podermos iniciar aí, quem sabe, uma amizade por muitos anos. Com certeza, eu agradeço muito o carinho, obrigado pela lembrança. Que isso, para nós é um privilégio. Assim, eu desejo muito sucesso para esse veículo de comunicação aqui, sem dúvida, que várias pessoas possam passar aqui e sejam tão bem acolhidas como eu fui acolhido aqui. É isso que eu desejo para vocês. Assim, com muito carinho, eu me sinto privilegiado. É a primeira vez que eu participo de algo assim. É a primeira vez. Que bom, de um podcast. Alegria para nós. Mas assim, eu também. fico muito feliz que tenha sido com vocês aqui. Obrigado. E desejo assim que corra tudo bem, que vocês possam trazer grandes pessoas aqui, que nos ajudem também, né? Sim. Nos ajude a fomentar cada dia mais o interesse do povo, a mostrar as realidades que cercam a nossa vida, né? E fazer acontecer o reino de Deus nesses pormenores, né? É nos retalhos da vida que a gente faz o reino de Deus acontecer, né? Numa atitude, num carinho, naquelas palavrinhas mágicas, obrigado, por favor, né? Eu te amo. Amém. São palavras que fazem total diferença na nossa vida e que a gente não jamais pode esquecer delas. Obrigado. Eu queria aproveitar também, né, antes de terminarmos, que para os nossos ouvintes, para quem nos assiste, está acompanhando e seguindo o nosso podcast, você possa dar uma palavra de carinho, de bênção para a vida dessas pessoas, para as suas famílias. Fique à vontade para... O Santo Padre, o Papa Francisco, ele tem uma frase que particularmente eu gosto muito. Diz que olhar o passado com gratidão, viver o presente com paixão, abraçar o futuro com esperança. Amém. Que na sua vida, na sua família, você seja esse instrumento de esperança. Temos dificuldades? É claro que temos. Vamos solucioná-las da noite para o dia? Não. Como um passe de mágica? Não. Aprendendo com as nossas fragilidades, somos chamados a cada momento, a cada instante, de fazê-las de forma diferente no dia a dia. E é isso que eu desejo para você, família. Que cada momento, cada instante sejam iluminados e possam se apoiar um no outro para fazer com que o reino de Deus comece aí, na sua igreja doméstica. Amém. Grande pastor, Deus obrigado o abençoe. Pelo carinho. Muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade. Esse é o nosso presente para você colocar em cima da sua mesa lá. Rapaz, para lembrar de nós, orar por nós, sempre, rezar por nós. Sempre. E muito obrigado mais uma vez pela acolhida e pelo convite. Estou muito feliz de estar participando dessa história tão bonita. Obrigado para vocês aqui. Sem dúvida, para nós é um privilégio. Muito obrigado. Deus abençoe sempre. Obrigado. Amém. Deus o abençoe também. Muito obrigado a você que ficou conosco até agora. Que Deus o abençoe, abençoe sua família. E saiba sempre, Deus espera o melhor de você. E assim como o Padre Reginaldo, muitas vezes você é chamado a dedicar um pouco da sua vida na obra de Deus, na obra missionária, pensar um pouco mais na sua vida espiritual, na sua vida devocional. Não é? Recorrendo à palavra, recorrendo às escrituras sagradas, todas as suas dúvidas e os seus aspectos de sabedoria sobre a sua vida. Eu ouvi alguém dizer que a Bíblia não é um livro de sabedoria, ela é um livro de sabedoria de Deus para você. Então, se você quer pensar como pensa Deus a respeito de você, você também deve buscar nele a sua fonte de recursos para a sua vida. Então, que Deus o abençoe. Mais uma vez, muito obrigado, Padre. Fiquem com a gente nos nossos próximos episódios.